Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus, que excede todo o entendimento, que Ele possa habitar no seu coração nesse momento, ao estudarmos a palavra de Deus, que o Espírito do Criador do Universo possa inundar teu ser, dando-lhe sabedoria e que todos possam ter assim um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 3 de agosto de 2026, a lição 6 de hoje, ela tem como título Unidade por meio da diversidade. A unidade dentro da diversidade, principalmente na igreja, ela é baseada totalmente dentro das Sagradas Escrituras, onde nós devemos manter a submissão ao Espírito Santo, ouvir a sua voz, a sua orientação, onde nós devemos focar e estar compartilhado em Jesus, focar e compartilhar o Evangelho a todas as pessoas, se preparando para a sua segunda vinda, que se aproxima, que os sinais realmente da sua segunda vinda estão bem presentes nos dias de hoje. Entender a grande diversidade cultural e dons enriquece a igreja, ela passa a crescer, porque a igreja ela é o corpo de Cristo. E se nós anularmos a identidade, nós devemos dar a nossa contribuição dos dons que Deus nos dá dentro da igreja, para que possa ser eficaz a nossa pregação, o nosso caminhar dentro da doutrina verdadeira. A unidade verdadeira em Cristo, ela jamais anula a identidade de quem quer que seja, né? A pessoa passa a ser mais obediente à palavra de Deus e não realmente se enganar no mundo, principalmente nos dias de hoje, em afirmações humanas, onde a igreja existe diferentes tipos assim de personalidades, né? Raça, costumes, tribos, etnias, ou seja, existem vários membros, porém nós temos que manter a unidade. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6, ali nesse livro ele dá a noção do que é a unidade, né? E ele introduz dentro desse livro, ele fala que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e é o mesmo Deus. É desenvolvido esse assunto nesse capítulo e no decorrer todo dele, para que nós possamos ter entendimento do que é realmente unidade. Isso fica assim bem claro pelo uso de expressões que o apóstolo usa, como por exemplo, ele diz lá, um só e o mesmo Espírito, que está em 1 Coríntios 12, 11. E ele também fala, o corpo é um, está lá em 1 Coríntios 12, 12. E também ele fala, um só corpo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12, 13 e 20. E ele repete um só Espírito por duas vezes, está lá em 1 Coríntios 12, 13. E assim todos os membros cuidem igualmente uns dos outros, que ele dá esse alerta para todos nós, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. E ao lado desse conceito de unidade dado pelo apóstolo Paulo, assim, diante dessa afirmação, ressalta a diversidade da quantidade dos membros do corpo de Cristo, da igreja, né? Onde muitos são membros, que Paulo fala em 1 Coríntios 12, 12 e também no versículo 20, onde diz também que todos nós fomos batizados, que é 1 Coríntios 12, 13.
E nós não somos só um membro, né? Mas somos muitos que ele afirma, e onde os membros fazem parte de todo o corpo, que está em 1 Coríntios 12:17. E cada um dos membros tem a sua função, que está em 1 Coríntios 12:18. E, e assim, essa ênfase, ao mesmo tempo, ela nos dá a harmonia, a unidade e a diversidade. Mostra que os dons espirituais, eles focam para promover a unidade no meio da diversidade. Essa unidade em meio à diversidade, ela deve nos orientar e refletir o caráter de Deus. O Deus Pai, ele é uma pessoa, o Deus Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. E assim a Trindade mantém sua individualidade em cada caso, né? Atuando nos dons das pessoas, enquanto as pessoas atuam juntos assim, dentro desses dons para edificar a igreja, e onde ele capacita cada uma das pessoas para se manter unidas dentro da missão, que Paulo fala em 1 Coríntios 12, versículos 4 até 6, e também em Efésios capítulo 4, versículos 11 até 13. O Espírito Santo, ele não nos concede dons sem que haja um propósito grandioso para o crescimento da igreja. A capacitação, ela vem do alto dos céus, né, orientadas por Deus, que ele recai sobre aquela pessoa que se dispõe, que aceita a trabalhar dentro dos planos de Deus, independente de honras ou de sofrimentos que nós possamos ter na nossa caminhada com Cristo. A igreja ela é comparada a um corpo de Cristo, que Paulo fala em 1 Coríntios 12, 27. Tudo isso indica que sendo corpo, né, os membros precisam desempenhar uma função perfeita, a fim de que todo o corpo funcione bem, e que um dos membros não sofra reveses assim ou problemas por causa de um membro deficiente, um membro falho que não está fazendo a sua função. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 até 31, ele ilustra bem o corpo, né, ou seja, a igreja de Cristo, com os seus membros diferentes para representá-la, né? Onde todos nós, como membros na igreja, devemos funcionar perfeitamente e corretamente para que não venhamos a afetar outros membros, né? Paulo aprendeu a ser realmente uma pessoa unida, um membro eficiente na igreja, através de experiências que ele teve anteriormente. Ele teve uma experiência própria, e ele diz que todos devem experimentar o amor de Cristo para que seja membro de um corpo, membro em um corpo eficiente, para que as pessoas realmente possam produzir realmente a essência do Evangelho, onde todos nós devemos renunciar o nosso ego a nós mesmos, ter um amor altruísta pelo próximo, né? Trabalhar junto com outras pessoas para que dentro da igreja possamos ser eficazes, nós temos disposição, termos humildade, né? E assim como cristãos, nós devemos demonstrar a capacidade de vivermos em sociedade, em paz com todas as pessoas, demonstrar sempre solidariedade e principalmente o amor. Se sonharmos com uma nova terra, uma nova Jerusalém, onde lá reina a paz,
nós temos que começar a desenvolver realmente a nossa personalidade, a nossa vida cristã. Nós temos que desenvolver aqui neste mundo e praticar aqui. A capacidade que devemos ter é viver em harmonia com todas as pessoas, que nós levaremos tudo isto para a eternidade. Não existe pessoas nem nação que sejam perfeitos assim, né? Em todos os seus costumes e pensamentos, as pessoas são diferentes, mas nós temos que manter a unidade. Uma pessoa precisa aprender com a outra para o seu próprio desenvolvimento. Por isso, Deus quer essa diversidade de nacionalidades, de nações, tribos dentro da sua família, dentro do seu povo, para que as pessoas se coordenem para chegar a ser realmente aquele povo final, povo remanescente que ficará na grande volta de Jesus, para que esse povo aqui nesse mundo cumpra os propósitos e o desejo de Deus dentro da visão divinal que eles recebem. Um corpo forte e saudável se caracteriza em primeiro lugar pela unidade. A Bíblia menciona de maneira bastante enfática a importância da unidade na igreja, que é o corpo de Cristo. Não devemos pensar que unidade é uniformidade ou homogeneidade. Nada disso. Como muitos falam por aí. Eles dizem lá, eu creio. Ele fala assim, creia como eu creio. Alguns dizem isso, né? Ou pense como eu penso. Claro que absolutamente não, você não deve. Você tem que pensar, você tem que crer e agir conforme está nas Sagradas Escrituras, e que a igreja possa manter unidade e harmonia, bom senso, né? Mesmo que existam diferentes personalidades, e existam, né, diferenças assim, entre as pessoas, entre cultura, formação, às vezes até entre essas gerações existe assim conflitos teológicos, né, de posição. A igreja tem que superar todos esses momentos, mantendo a unidade da fé, conforme diz a palavra do Senhor, conforme diz o Senhor. E essa é a nossa orientação, a Bíblia é nosso guia em toda a nossa vida espiritual. Somos chamados para ser um povo de amor, harmonioso, que sente e age da mesma forma dentre os princípios bíblicos, em todos os aspectos da nossa vida social, da nossa vida espiritual. Isto para que o Espírito Santo, recrie em nós a conduta e o caráter mais próximo de Jesus, para que nós possamos aplicar nesse mundo ainda. Que o Espírito Santo possa produzir em nós uma vida de pureza, de saúde, de alegria, semelhantes a que Cristo mostrou para nós quando ele esteve na forma humana. Isso significa que nossos divertimentos e entretenimentos e lazer, né, deve corresponder aos mais altos padrões do gosto e da beleza de um verdadeiro cristão como exemplo, porque nós em todos os lugares nós temos que ser testemunhas de Jesus. Que você, meu amigo, minha amiga, possa refletir em tudo que nós falamos aqui, da importância, né, dessa unidade no meio da diversidade de personalidades que existe no mundo. Nós temos que manter a unidade, firmada sempre no foco que é Jesus. Que você tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.